Vamos mergulhar fundo numa jornada impressionante. A história de como a sociedade enxergou e tratou as pessoas com deficiência visual ao longo de milênios. É uma trajetória que vai, olha, da superstição e da crueldade até momentos de brilhantismo, de inovação e de uma busca cada vez maior por dignidade. Para começar, vamos pensar numa pergunta que é fundamental. Porque para a gente entender onde estamos hoje, a gente precisa encarar umas realidades bem duras do passado. O que de fato significava não enxergar num mundo que simplesmente não estava preparado para isso? Ok, vamos lá. A nossa jornada começa numa época bem sombria. Uma época em que a falta de conhecimento científico levava ao medo, à superstição e, no fim das contas, a uma exclusão sistemática das pessoas. Este quadro aqui dá um panorama rápido e, francamente, bem pesado. Em muitas sociedades primitivas, a própria sobrevivência já era uma luta, então os deficientes eram vistos como um fardo. Aí a gente vai para culturas consideradas avançadas, como a Grécia e Roma, e o ideal de perfeição física acabava legitimando o abandono ou até eliminação. E na Idade Média, a cegueira podia ser algo imposto a alguém, como um castigo. E este aqui é um exemplo chocante que ilustra perfeitamente essa ideia. A cegueira não era vista só como uma condição, ela era usada como uma arma. Um ato de vingança numa escala que é difícil até de imaginar, feito para quebrar o espírito de um povo inteiro. Isso mostra bem como a cegueira era vista, às vezes, como uma punição pior do que a própria morte. Mas, felizmente, a história não parou aí. Ela muda. Vamos avançar no tempo agora, para o momento em que a escuridão da superstição começa a dar lugar para a luz da razão, da inovação. Esse é um ponto de virada crucial. A grande virada de chave foi na mentalidade. Com o Renascimento, com o Iluminismo, o corpo humano parou de ser visto só como um recipiente para espíritos bons ou maus. Ele passou a ser entendido como um organismo. E essa visão, chamada de organicista, foi fundamental, porque se a deficiência tinha uma causa física, bom, talvez ela pudesse ser compreendida e, quem sabe, superada através da educação. E foi em Paris que duas verdadeiras revoluções aconteceram. Primeiro, Valentin Howe teve a ousadia de acreditar que pessoas cegas podiam sim ser educadas, e ele fundou a primeira escola desse tipo no mundo. E depois, um dos alunos dele, Louis Braille, criou a ferramenta que ia transformar essa possibilidade em realidade para milhões de pessoas. O genial na invenção do Braille é a simplicidade e a elegância da solução. Ele pegou um sistema militar que era super complexo, de 12 pontos que não funcionava direito, e transformou naquilo ali, uma célula de 6 pontos que cabe perfeitamente na ponta do dedo. E com só esses 6 pontinhos, ele abriu um universo de conhecimento. Não era só um alfabeto, era a chave para a independência. Bom, com o acesso à educação começando a se tornar uma realidade, o próximo grande salto foi filosófico. Depois das guerras mundiais, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a sociedade começou a repensar qual era a sua responsabilidade com as pessoas com deficiência. Olha, esse slide aqui é essencial para a gente entender o pensamento atual. No modelo de integração, era como se a sociedade dissesse para a pessoa com deficiência: olha, o mundo é assim, se esforce para caber nele. A responsabilidade era do indivíduo. Já na inclusão, a lógica vira de cabeça para baixo. É a sociedade que se pergunta: como a gente pode mudar nossas escolas, nossos trabalhos, nossas cidades, para que todo mundo possa participar de verdade? O foco sai da pessoa e vai para o coletivo. Agora que a gente percorreu essa história social, vamos entrar um pouco na ciência e na realidade da deficiência visual hoje. Afinal, é importante saber que a maioria das pessoas com deficiência visual não vive numa escuridão total. A realidade é muito, mas muito mais complexa. E só para a gente ter uma ideia da escala disso, os dados do censo de 2010 já mostravam cerca de 6,5 milhões de pessoas com algum grau de deficiência visual no Brasil. E a grande maioria, quase 6 milhões, com o que se chama de baixa visão, e cerca de 500 mil com cegueira total. Então, como é essa experiência de ter baixa visão? Este slide simula uma condição como a degeneração macular. Repara como a visão do centro, aquela que a gente usa para ler, para reconhecer um rosto, se perde. O que sobra é a visão periférica, a dos lados. E aqui a gente vê o oposto. Condições como glaucoma ou a retinose pigmentar afetam primeiro a visão periférica. Isso cria o que muita gente chama de visão de túnel. A pessoa consegue até ver um detalhe bem na frente dela, mas tem muita dificuldade para se locomover, para perceber o que está ao redor.
A boa notícia é que hoje existe um verdadeiro arsenal de ferramentas para ajudar as pessoas com baixa visão, permitindo que elas usem ao máximo a visão que têm. Vamos dar uma olhada em algumas? A gente começa com os recursos ópticos: lupas de mão, lupas de apoio, lupas com luz. Parecem ferramentas simples, mas elas podem ser a diferença entre conseguir ler uma bula de remédio, ver um preço no mercado ou não. E aí entra a tecnologia digital, que leva tudo isso para outro nível. As lupas eletrônicas não só aumentam a imagem, elas permitem mudar o contraste. Por exemplo, colocar um texto branco sobre um fundo preto, o que, para algumas condições visuais, é muito mais confortável de ler. E o ponto-chave aqui é que nem sempre a solução é de alta tecnologia. Às vezes, a coisa mais eficaz é uma adaptação não ótica como esse suporte de leitura. Ele melhora a postura, diminui o cansaço e aproxima o material dos olhos de um jeito confortável. É um exemplo perfeito de como pensar no ambiente faz toda a diferença. Chegando ao fim desta análise, fica bem claro que saímos de uma história de abandono para uma história de adaptação. Essa jornada da exclusão até a inclusão é a história de como nós, como sociedade, aprendemos a ver não só com os nossos olhos, mas também com empatia e com criatividade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que vem direto do nosso material de base. Com tudo isso que a gente viu, desde a crueldade do passado até as tecnologias de hoje, a questão continua no ar. Uma sociedade que é realmente inclusiva, que se adapta a todo mundo, é só uma utopia? Um sonho distante? Ou é algo que a gente está, passo a passo, construindo em conjunto? A resposta, no fim, depende da responsabilidade que cada um de nós assume.